Coloque uma de suas mãos sobre o seu coração e ore comigo agora. Faça essa canção, uma oração. Ore ao Senhor e peça a Ele que te use nessa noite, que use a sua vida. Ore agora, Pai querido, usa-nos, Senhor. Nos colocamos, ó Pai, à Tua disposição. Nos rendemos a Ti, ó Pai, reconhecendo que só Tu és Deus, que só Tu és Senhor das nossas vidas, que na Tua infinita graça, na Tua infinita misericórdia e bondade, queira usar-nos para o Teu louvor e para a Tua glória. Que o Senhor olhe para nós com olhar de misericórdia, pois somos indignos, ó Pai, somos indignos da Tua presença, somos indignos da Tua graça, da Tua bondade, mas na Tua infinita misericórdia, olha para nós e queira usar-nos para o Teu louvor e para a Tua glória. Amém, Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, aplauda Ele, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Podeis estar assentados. Abra a sua Bíblia. Assentado, quero que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 32. Nós vamos ler alguns versículos. Segundo livro da Bíblia, facinho de achar. Êxodo 32. No capítulo 32, nós vamos ler apenas o versículo de número 1. Êxodo 32, versículo 1. Segundo livro da Bíblia. Que bênção, que bom ter você aqui para juntos adorarmos ao Senhor e celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. Êxodo capítulo 32, o versículo 1 diz: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a estes Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Agora o versículo 32 do capítulo 32, versículo 32 diz: Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Agora o capítulo 32, versículo 12, capítulo 33, versículo 12 ao versículo 18. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça, e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é, porventura, em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Que Deus nos abençoe através da sua palavra nesta noite. Amados, eu quero pensar com você sobre caminhando pelos desertos da vida. O texto que nós acabamos de ler é uma história bastante conhecida de todos nós. Deus tira o povo do Egito com mãos fortes através de Moisés,
para levá-los à terra prometida, a terra que mana leite e mel. A Canaã, Jerusalém. Deus os arranca da opressão de Faraó, do cativeiro do Egito, para levá-los ao lugar ao qual Deus os havia prometido. Mas entre o Egito e Canaã existe um deserto. Até hoje, geograficamente falando, não mudou nada, continua da mesma forma. Existe um deserto a ser atravessado, e eles precisavam atravessar esse deserto. E nessa caminhada por esse deserto da vida, eles experimentaram milagres estupendos da parte de Deus, coisas magníficas, coisas tremendas. Deus fizera no meio do seu povo. Abriu o mar vermelho, mandou cordonizes, mandou maná do céu, fez sair água da rocha. Deus fez coisas que nunca fizera e nunca mais fará na vida de ninguém. Deus se revelou a eles de dia, quando o sol era escaldante, que eles não podiam caminhar. Deus se fez como sombra por cima deles, para que eles pudessem caminhar durante o dia. À noite, diante de densas trevas, Deus se apresentou a eles numa coluna de fogo, para que eles pudessem caminhar durante a noite. Coisas incríveis Deus fez na vida desse povo. Da mesma forma, Deus tirou a mim e a você. Deus tem nos tirado também do Egito, da escravidão do pecado, com mãos fortes, através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, através do nosso Redentor, do nosso Salvador, Jesus Cristo, nos libertou, nos tirou da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás, para nos levar às mansões celestiais, para nos levar à nova Jerusalém, para nos levar à nova Canaã. Mas ainda não fomos, ainda não entramos. Temos um caminho a percorrer. Existe um deserto entre a saída do Egito e a chegada em Canaã. E nessa caminhada, nessa trajetória da vida, muitas coisas aconteceram no meio deste povo. Inclusive o que acabamos de ler no capítulo 32. Quando Moisés está no auge da sua vida ministerial, espiritual, em que ele sobe ao Monte Sinai, está no cume do Monte Sinai, para receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos, escritos pelas mãos de Deus. O povo se corrompe. O povo constrói, o povo não, Arão constrói, né? O povo chega a Arão e diz, olha, não sabemos o que aconteceu com este camarada chamado Moisés, e nós precisamos que você construa deuses, para que nós digamos que esses deuses é que nos tirou da terra do Egito, porque o que aconteceu com Moisés a gente não sabe. Hoje já é 40º dia que a gente não vê Moisés, que a gente não ouve a voz de Moisés. A gente sabe que Moisés subiu ao monte para falar com Deus, mas não voltou. Quem sabe se ele não morreu? E Arão então pede a eles que trouxessem suas joias, seus pendentes, enfim, trazem ali seus ouros. E Arão então constrói ali um bezerro de ouro. É impressionante, o texto diz que quando Moisés chega, desce do monte, Arão diz, calma aí, eu não tenho nada a ver com isso. Esse povo, eu não construí nada, esse povo trouxe o ouro, pediu para que fizesse um bezerro de ouro, fizesse um Deus, eu peguei o ouro, joguei no fogo e saiu essa coisa. Eu não fiz nada. Irmãos, como que somos, né? Como que gostamos de fugir da nossa responsabilidade. Parece uma mágica, né? Se você ler o texto, parece que aconteceu uma mágica. Ele pegou o ouro, joga dentro do fogo e sai lá um bezerro. Né? Não, Moisés. Eu fiz lá a moldura, derreti o ouro, coloquei na moldura e formei esse bezerro e está aí, o povo está adorando. Não fiz nada disso. Quantas coisas aconteceram? Quantas coisas têm acontecido na sua caminhada nos desertos da vida? E o que é que você tem feito? Como você tem se procedido durante as coisas, os fatos, as tempestades, as tribulações, as aflições da vida? As bênçãos da vida. Veja,
Moisés está no melhor lugar que ele poderia estar. No Monte Sinai, na presença de Deus, conversando com Deus face a face, e o povo se corrompendo. Eles estavam no cume do monte, estavam no pé do monte, esperando. Eles viam de longe a fumaça da presença de Deus. Eles sabiam que Deus estava lá, no entanto se corromperam. Eu e você sabemos que Deus está conosco, que Deus caminha com o seu povo, ouvimos isso todos os dias, lemos isso na Bíblia todos os dias, mas como temos nos comportados? Caminhando pelos desertos da vida, quero aqui tirar algumas lições, ou 3 lições para nós pensarmos nessa noite de celebração da ceia do Senhor. Olha o que diz o versículo de número 1 do capítulo 32. Disse o Senhor a Moisés, capítulo 32, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. O que acontece aqui? Primeira lição que eu extraio nesta noite para nós pensarmos é que este povo construiu deuses para si. Olha que coisa. Não sabemos o que aconteceu. Moisés subiu, está lá com Deus, não sabemos se ele morreu. Quem sabe? Ele subiu em pecado e ele morreu. E por isso faz tanto tempo. Quem sabe Deus não se irou contra Moisés e o matou e o consumiu na sua ira. Pode ser. Pode ter acontecido isso. A gente não sabe. O fato é que nós estamos perdidos no deserto, nós estamos aqui sozinhos, nós precisamos ver um Deus, nós precisamos ter o contato visual com alguma coisa que nos simboliza a presença de Deus. Então construa deuses para nós. Vejo esse episódio, essa fala, como crianças mimadas, que precisam de ter os seus sentimentos alimentados, realimentados, que precisam ser dengados, que precisam ser paparicados, que precisam de algo material, visível, para ser saciado nos seus instintos mais primários, nos seus afetos. É como aquela criança que quer um carrinho e você não dá, e ele chora inconsolavelmente, você dá o carrinho, na hora ele passa a mão, seca as lágrimas, acabou o choro. O povo está dizendo, olha, nós sabemos que Deus nos tirou, mas Deus nos tirou através de Moisés. Moisés a gente não vê mais, a gente precisa de algo que a gente vê. Então construa um bezerro, construa deuses para nós, construa alguma coisa que a gente possa dizer, foi isso aqui que nos tirou do Egito. Ele está dizendo, olha, lá no deserto, quando a gente estava na pior fase do deserto, a gente não via Deus, mas a gente via uma nuvem de dia lá, uma sombra, e falavam que era Deus, e a gente acreditava. À noite a gente via um clarão, um fogo aceso, e a gente caminhava e falava que aquilo era Deus, e a gente acreditava. A gente precisa ver alguma coisa que simbolize Deus. E construiu então um bezerro. Quantos deuses temos construído para nós? Quantos bezerros, quantos ídolos os cristãos modernos têm construído para si? Porque não se anda mais pelo que crê, mas sim pelo que se vê. Se eu vejo, eu creio. Se eu não vejo, logo eu não creio. Eu preciso ver, eu preciso apalpar, eu preciso tocar, eu preciso sentir. Senão eu não creio. Irmãos, a vida cristã, a salvação eterna, a vida eterna, ela é baseada, é fundamentada unicamente na fé, na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Paulo diz, pela graça sois salvos mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo. A vida cristã, ela tem que ser fundamentada na fé e não nos fatos que vemos. Paulo, ao escrever 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo diz, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Um monte de cristãos corintianos se desviaram, se profanaram
entraram nos piores tipos de pecado, porque andavam pelo que eles viam, acreditavam no que viam. Por isso Paulo escreve a eles: irmãos, não andemos por vista, mas andemos por fé. Se alguém peca, o outro desvia da igreja. Se um pastor peca, um monte de crente desvia. Por quê? Porque a sua fé está baseada no que vê, nos seus ídolos criados. Quantas pessoas têm criado ídolos para si? Você quer ver? Poderíamos aqui descrever inúmeros tipos de ídolos, mas quero apenas destacar dois. Primeiro, o dinheiro. O dinheiro, mais do que nunca, tem se tornado um ídolo para as pessoas. Tem se tornado um desejo incontrolável das pessoas. Olha só, e isso não é de hoje. Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Outra versão vai dizer a Deus e a mamon. Timóteo 6,10 diz: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O dinheiro não é problema. O problema é como você lida com o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro, é a idolatria ao dinheiro. E aí nós temos duas verdades sobre isso. Primeiro, a gente vê as pessoas ricas, pessoas que têm muito dinheiro, se matando porque têm dinheiro. Extremamente depressivas, cheias de problemas psiquiátricos, emocionais, porque têm dinheiro. Por causa do dinheiro. E a gente vê pessoas pobres também com o mesmo problema, porque não têm o dinheiro. Você entende? É o amor ao dinheiro que é o problema. O problema não é o dinheiro. A gente vê pessoas enlouquecendo, como diz Paulo a Timóteo, se atormentando com todo tipo de dor e sofrimento, pelo fato de não ter dinheiro. Já se viu, olha, eu sirvo a Deus há tanto tempo, e meu carrinho está velho, olha lá, o cara é uma tranqueira e anda de BMW. A minha empresa não vai de jeito nenhum, e eu sou crente, o outro lá nem vai à igreja, e lá tudo que ele faz dá certo. Se atormentando, é um inferno na vida da pessoa. E o outro, rico, abastado, e está lá chorando, porque, sabe, esse monte de gente que é meu amigo só porque eu tenho dinheiro. Tenho tudo isso só porque eu tenho dinheiro. E está lá também tomando antidepressivo e querendo se matar também porque tem dinheiro. Você entende? Por quê? Porque o dinheiro se tornou um ídolo. Você quer ver outro ídolo que é muito comum hoje aos cristãos e à humanidade? Personalidades públicas, líderes religiosos. O que dizer? Quantas pessoas que idolatram líderes religiosos, pastores, pregadores, enfim, líderes. Quantas pessoas idolatram políticos. Você quer perder o amigo, é discordar da ideia, do pensamento político dele. Você quer se tornar inimigo de alguém, discorde do pensamento político dele. Você quer ser mandado para o inferno, discorde do clube que ele torce. Você quer que o teu irmão perca a paz, diga que o time dele é ruim. Diga que você torce para o time contrário dele. Acabou a amizade. Por quê? Porque se tornou ídolo. Porque esses objetos de cobiça, de desejo do coração humano, tomou o lugar de Deus. Tomou a primazia de Deus. Você quer ver? Uma coisa. Quantos maridos idolatram a sua esposa? Quantas mulheres idolatram seus maridos? É como se fosse uma coisa intocável.
idolatram seus filhos. E deixa eu te dizer uma coisa, por causa do pecado da sua idolatria, você destrói o seu cônjuge, você destrói o seu casamento, você destrói o seu filho. Porque você o coloca num lugar que não é dele. E quando você o coloca num lugar que não é dele, você vai exigir demasiadamente dele. Ao mesmo tempo, você não vai enxergar quem ele realmente é. E aí, vai chegar aquela hora que você vai falar assim, mas meu Deus, 40 anos, 30 anos vivendo com essa pessoa e eu nunca conhecia, não sabia quem ele era. Quantas pessoas têm destruído o seu casamento porque idolatram o seu cônjuge? Não olha, não enxerga, não o vê como um ser humano, como uma pessoa passível de erro, passível de falha, uma pessoa que adoece, uma pessoa que tem necessidades emocionais, físicas e espirituais. Idolatramos tantas coisas, irmãos, criamos tantos bezerros de ouro dentro dos nossos corações. Deus te tirou do Egito para te levar à terra prometida, à Nova Jerusalém. Deus não tirou você para ficar no meio do caminho. Deus não tirou você para morrer no meio do deserto. Deus te tirou para levar a Nova Jerusalém e que você se volte para o Senhor Jesus Cristo e adore somente a Ele, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Segunda verdade que eu quero extrair desse texto nesta noite. Segunda lição que eu quero extrair com você nesta noite. Aprendendo a praticar o amor pelos outros. Versículo 32 do capítulo 32. Acho incrível essa passagem. Nós podemos tirar inúmeras lições desse texto. Mas diz assim o versículo 32, agora pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que me escreveste. Estou para ver alguém fazer essa oração. Tenho ouvido muitas pessoas dizer assim, fazer o quê, né? Problema dele, merece o inferno, problema dele, azar dele. Antes ele do que eu. Vá com o capeta, eu estou com Deus. Deus diz a Moisés, Moisés, vou acabar com esse povo, vou destruir esse povo, e de você vou fazer uma outra nação. Uma nação que me adore, uma nação que me reconheça, um povo que seja fiel a mim, porque esse povo aí, Moisés, esse teu povo, Moisés, ele é de dura servir, não tem conserto, não tem jeito. O que Moisés faz? Senhor, eu entendo, é verdade, tudo que o Senhor está falando é verdade, mas Senhor, ou tu perdoa o pecado desse povo, ou o Senhor risca o meu nome do livro em que tens escrito. Rapaz, o cara é corajoso, o cara é ousado. E aqui ele nos ensina a perdoar, a amar de fato, a amar de verdade. O quanto estamos dispostos a amar o nosso irmão, o quanto estamos dispostos a sofrer pelo nosso irmão, para que ele tenha a vida eterna, para que ele não pereça, para que ele não vá para o inferno. O quanto estamos dispostos a perdoar aquele que nos ofendeu. É claro, você lê o versículo 33, outros versículos, Deus diz a Moisés, não farei isso, esquece isso. Riscarei o nome de quem pecar contra mim. Você não pecou. O seu nome eu não vou riscar, você não pecou. Agora, quem pecar eu vou riscar, Moisés. Eu sou Deus, para aí. Fica aí no teu canto, não vem querer... Eu sou Deus, e eu risco o nome de quem pecar contra mim. Mas aí depois lá na frente você vai ver o texto que nós lemos, que Deus ouve a oração de Moisés no sentido de perdoar o seu povo, de perdoar o povo. Agora, a questão aqui
Não é o fato de Deus ter perdoado ou de Moisés ter feito essa oração. O meu questionamento, o nosso pensamento nessa noite que deve ser o quanto eu e você estamos dispostos a perdoar os que nos ofendem, os que nos magoam, os que nos causam prejuízo, os que nos causou dano e sofrimento. Porque não podemos esquecer que para sermos perdoados dos nossos pecados, Jesus disse que primeiro temos que perdoar o nosso próximo. O Pai Celestial só irá nos perdoar se nós perdoarmos primeiro aquele que nos ofendeu. Não podemos nos esquecer de que 1 João 3,11 diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino, e assassino não tem parte no reino de Deus. Ou seja, aquele que não ama, não entrará no reino dos céus. Entende? Mas neste caminho, no meio do deserto, irmãos, tanta coisa nos acontece, tantas feridas são abertas, mas que precisam ser cicatrizadas, precisam ser curadas, precisam ser restauradas. E isso só ocorrerá se o perdão for liberado por quem está ferido. O povo estava condenado à morte, ao inferno, à destruição. Mas por causa da oração de um homem, o povo foi perdoado. Por causa da sua oração, o seu vizinho, o seu cônjuge, o seu filho pode ser perdoado por Deus, e Deus pode usar de misericórdia para com ele. Por causa do seu clamor, a história de uma pessoa pode ser mudada, a história de uma família pode ser mudada. Porque, como disse Deus a Moisés, usarei de misericórdia a quem me aprouve usar de misericórdia. E Deus usou por causa da oração de Moisés. Terceira e última lição que eu quero extrair com você nesta noite. Moisés implora pela presença de Deus. Capítulo 33, versículo 12 ao versículo 16 que nós lemos. Por causa do pecado que o povo havia cometido, Deus promete ao povo, Deus promete a Moisés o quê? Que iria destruir o povo. Aí Moisés ora e Deus fala, ok, não vou mais destruir o povo por causa da sua oração, mas também não vou com vocês, também não andarei com vocês, não posso andar com vocês, eu vou enviar um anjo para andar com vocês. Moisés ora e diz, não, Senhor, não sairemos daqui, não daremos um passo sequer, se a tua presença não for conosco. Não queremos anjos, não queremos anjo conosco. Capítulo 32, o versículo 34, olha o que diz, vai pois agora, conduz o povo para onde te disse, eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Aí lá no versículo 16 do capítulo 33, Deus diz, aliás, versículo 14 do capítulo 33, Deus diz, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e te darei descanso. O que é que você tem pedido a Deus? O que é que você tem implorado a Deus? A gente vê as pessoas numa ansiedade, num desespero, para ganhar dinheiro, para ficar ricos, para conseguir tantas coisas na vida. Já ouvi muitas pessoas dizerem aqui na igreja para mim assim, pastor, o senhor não vai fazer campanha? Tem que fazer campanha, pastor, faz campanha que a igreja enche. Faz campanha, né? Sei lá, da casa, do carro, não sei. Eu não vejo ninguém fazer campanha para ter a presença de Deus na vida dele. Está aí uma boa sugestão. Vamos fazer uma campanha para ter a presença de Deus? Vamos ver se vai dar muita gente. Qual o motivo da campanha? 7 dias de oração e jejum pela presença de Deus.
Depois a gente faz uma para Deus te dar um carro novo. Vamos ver qual que vai dar mais gente. Agora não vai dar, né? Eu falei, né? A segunda vai ganhar, né, Odaí? Vai. Irmãos, Moisés vai lá, Senhor, não quero ouro, não quero prata, não quero coisas estupendas, não quero ver milagre, não quero nada, a não ser a tua presença conosco. Não quero anjo, Senhor. Eu vejo os crentes se conformando e pedindo a Deus anjos. Eu imagino assim, que se Deus falar para alguém hoje, ó, meu anjo está com você, nossa, ele pula 2 metros de altura. Agora acabou, né? Pelo menos eu não tenho visto mais um tempo atrás aí, não faz muito tempo não, alguns anos atrás, era um tal das pessoas verem anjo na igreja, mas ninguém via Deus na igreja. Você se lembra desse tempo? As pessoas entravam na igreja, mal fechavam o olho, ou alguns nem oravam, nem fechavam o olho, já via anjo. E ficava maravilhado, era uma coisa incrível. Outros via capeta, né? Tinha um tal de ver demônio dentro da igreja, que era uma coisa impressionante. Falava, gente, se o capeta está aqui, Deus não está aqui, ué. Não tem jeito, os dois não ficam no mesmo lugar. Moisés vai lá e ora e diz, quero anjo? Não. Que anjo? Eu quero a tua presença. Eu quero o Senhor comigo. Eu preciso do Senhor comigo. Aí lá no versículo 18, ele ainda diz, Moisés é muito ousado, né, muito corajoso, ele diz, rogo-te que me mostre a tua glória. Eu não quero só a tua presença, eu quero a tua glória também. Aqui a expressão glória, quero a tua glória, se refere, ele é como se ele estivesse dizendo assim, Senhor, eu quero a tua misericórdia, eu quero a tua graça, eu quero a tua bondade, eu preciso do teu perdão, eu preciso, Senhor, da teu perdão, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia. Se o Senhor não usar de misericórdia para conosco, porque lembra o versículo anterior, o que Deus disse? Olha, tá bom, eu vou com vocês, mas no dia do juízo, na hora certa, eu vou me vingar deste povo. E ele diz, não, Senhor, eu quero a tua misericórdia, Senhor, eu quero a tua graça. O que é que você tem buscado? Qual tem sido o desejo mais profundo da sua alma, do seu coração nesses dias? Coloquemos-nos em pé.